Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NP. Deixa eu mudar como vocês veem a gente. E hoje nós temos uma convidada especial, né? Boa noite, Jeff. Boa noite, Maria Dayana. Boa noite. Então, vou deixar você mesmo se apresentar para o pessoal para que eles possam te conhecer. Então tá bom. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Dayana, agora é a Maria Dayana da Morada, que é assim que eu acho que o pessoal está se referindo a mim nesse momento, né? Acho que eu posso falar um pouquinho de mim, então? É isso? Pode ir lá. Então, vamos lá. Então, eu tenho 29 anos, sou casada com o Júnior e nós temos a nossa pequena preciosidade, a Esther, ela está com 1 ano e meio agora. Vamos lá, minha formação é em letras português e inglês, já diz um pouco, né? Acho que de pequenininha, acho que isso eu nunca falei, mas de pequenininha eu tinha também, além do desejo de ser professora, eu tinha também o desejo de escrever livros e essa coisa toda, né? E eu estava até olhando que tenho outros projetos engavetados, isso eu também não partilhei com vocês. Tenho outros títulos aí engavetados. Sou agora, além de professora, coordenadora do programa bilíngue da escola que eu trabalho, eu também sou escritora. Então, eu tenho o meu primeiro livro publicado, ele é um devocional de 21 dias e se chama Morada Secreta, 21 dias com palavra. Então, estamos aí hoje. Muito bem. Para quem está chegando novo agora, eu sou a Gisele, sou sócia da editora NPE, junto com o Jefferson, e trazemos toda semana uma live com escritores ou uma live para trazer algum assunto referente a essa questão do mundo literário. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, uma palavra que assusta muitos escritores, né, que é o marketing. Mas antes da gente começar a falar dessa questão de marketing e tudo mais, Jeff, pode se apresentar para o pessoal para que eles possam te conhecer um pouquinho melhor? Boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Samagaia, sou sócio da editora NPE junto com a Gisele, sou membro da Academia de Letras do Brasil e mentor de escritores. E aí, o grande propósito do Jeff, enquanto mentor, e da Gi, enquanto mentora de escritores, é justamente fazer com que as pessoas se transformem em escritores das suas próprias histórias. Para quê? Para que deixem um legado para a prosperidade, deixem a sua fala para daqui 90, 100 anos, quando você não estiver mais aqui, pessoas abram seu livro, quem sabe seu neto, seu bisneto, se depare com uma gaveta e ao abrir essa gaveta ela encontra um livro. E quando ela abrir esse livro, ela vai ler esse livro, ela vai se deparar que é ela, que é você contando a sua história e ninguém mais. A gente costuma brincar muito aqui nas lives de quarta-feira que a Gi gosta de compartilhar ideias minhas, eu gosto de compartilhar ideias dela, e aí a gente tem uma frase que a Gi fala muito, que é: quem você quer que conte a sua história quando você não estiver mais aqui? Pessoas que conhecem apenas recortes da sua história ou você através da escrita de um livro? Então, se existe um momento para escrever um livro, esse momento se chama hoje. Então, nós estamos aqui hoje com a Maria Dayana, que sim, se transformou em escritora da sua própria história através do livro Morada Secreta. E temos aí, junto com esse processo de escrita, todo um processo de construção de uma escritora vendedora. É o que nós vamos falar hoje, falar um pouco do marketing para escritores e trazer para vocês que, se você aplicar o método EPV, escreva, posicione e vende, você pode sim vender muito mais livros do que você imagina, né, Gisele? Exatamente, né? Para vocês entenderem um pouquinho, a Dai, como a Dai foi nossa escritora aqui dentro dela, nos procurou para fazer os serviços dela, do livro dela e tudo mais. Junto com esses serviços, a gente sentou e conversou com ela sobre a questão de como é que ela se posicionaria como escritora, como é que ela poderia fazer a venda dos livros, né? Então, é por isso que a gente convidou ela para conversar com a gente, né? Então, assim, Dai, quando tu começou, eu lembro que da primeira vez que a gente conversou, nas primeiras vezes que a gente estava conversando sobre essa questão do projeto da Morada Secreta e tudo mais, tinha uma frase que tu falava assim, eu acho que eu vou vender no máximo uns 30 livros, né? Isso. Aí, eu vou vender só para quem já me conhece e tudo mais. Aí a gente queria te perguntar assim, o que passava na tua cabeça naquela época, assim, sobre
sobre essa questão de ser escritora, e por que tu achava que tu ia parar só naqueles 30 livros ali, que só realmente quem te conhecia muito de perto queria comprar o teu livro? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho que vai muito da mentalidade, né? Quando a gente vai partir para fazer um projeto novo, e quando ele se trata de algo seu, que você precisa se expor, você acaba ficando muito inseguro de saber se realmente o que eu estou fazendo, a minha voz, né? A gente está falando da escrita, mas a minha voz dentro de um livro, dentro de um devocional, realmente vai fazer tanto sentido quanto parece que faz para mim. Então, eu tinha muita insegurança do tipo, vai fazer tanto sentido assim na vida das outras pessoas? Será que vai realmente gerar algo e gerar interesse nas pessoas de ler o livro, de saber o conteúdo que tem ali dentro e de talvez querer aprender a orar com a palavra? O meu é um devocional, né? Então, é um livro mais ativo, onde as pessoas precisam escrever, né? Elas precisam ter a participação ativa delas, né? Então, eu tinha muito receio disso, de saber se as pessoas iam entender esse propósito e ia fazer sentido na cabeça delas também, tanto quanto fazia na minha, né? Então, acho que é mais medo e insegurança de eu colocar a minha voz e de me expor com as minhas ideias, enfim. Aí a gente vem nessa questão, assim, né? Principalmente escritores como tu, que escreve uma mensagem com essa pegada mais de palavra bíblica, de falando de Deus e tudo mais. E tem gente que acha, e é uma coisa que a gente escuta, né? Mas se eu vender, eu posso estragar. O propósito do meu livro não é esse. O propósito do meu livro é que as pessoas, como tu falavas, né? O propósito do meu livro é que as pessoas realmente entrem numa intimidade com Deus e tudo mais. Meu propósito não é vender, né? E então, assim, o que tu achava antes nessa questão de posicionamento, de divulgação? Qual era a tua ideia antes disso, né? Eu tinha muita dificuldade de entender que propósito tinha um valor que podia gerar valor financeiro. Então, a minha mentalidade era muito fechada nesse sentido do tipo, de sentir até uma certa culpa, de certa forma, de, meu Deus, eu vou estar cobrando para estar ensinando a palavra, só que não era exatamente isso. Então, eu tive que parar, pensar, e depois das nossas conversas, das nossas longas reuniões, de tudo que vocês ensinaram para a gente, é que essa mudança de mentalidade foi acontecendo, de que eu fui entendendo que eu estava escrevendo e partilhando a minha vida, sim, mas também estava ensinando algo, estava ensinando um propósito, estava ensinando um método, e que, para além disso, para mim é fácil, vamos dizer assim, porque é algo cotidiano, é algo que para mim já é hábito, mas que para outras pessoas, muitas vezes, as dores, né, que eu mais ouvi das pessoas que vinham me buscar, era que não sabiam por onde começar. E o fato de centralizar tudo isso dentro de um livro, dentro de um produto, vamos dizer assim, trouxe essa facilidade, essa praticidade para as pessoas, mas o mais difícil era isso, era desvincular o propósito e entender que o propósito precisa de investimento para que possa chegar a outras mãos. E isso, para mim, confesso que foi bem desafiador. Eu sempre digo, né, Dai, que a gente já falou várias vezes aqui na live, né, e a gente escutou há pouco tempo atrás uma frase que faz total sentido para aquele vendedor, para aquele escritor que acha que vender o seu livro, vender sua história não faz sentido e não está dentro de um propósito, né? Um livro é uma experiência acumulada de anos de vida de uma pessoa. Seja através da sua biografia, seja através de um método, seja através de um devocional, você passou anos aprendendo sobre a palavra, anos aprendendo para criar o método de morada secreta, para que outras pessoas tenham intimidade com a palavra. E aí, quando você entende essa situação, esse propósito, você começa a entender que, sim, faz sentido que um livro ele seja vendido, né? Obviamente, dentro do preço justo,
para os dois lados, tanto para o escritor quanto para o leitor, mas para que você continue com esse propósito, para que você continue disseminando e alcançando mais pessoas. E aí, por outro lado, a gente também tem que pensar o seguinte, se desse lado do escritor, ele tem esse medo de vender achando que vai estragar o propósito de vida, tem o outro lado de pessoas que, se você entregar de maneira gratuita, elas não valorizam o teu trabalho. Então, existe um peso entre você entender que faz sentido vender, sim, o seu método, sim, ele tem continua tendo o teu propósito de vida, e, por outro lado, faz com que as pessoas entendam que, pô, se ela está cobrando o livro é porque tem algo maior que ela está entregando para a gente. Se, infelizmente, não estou dizendo a maioria, não estou generalizando aqui, pessoal, mas tem aquela pessoa que diz assim, é de graça. Talvez ela entregou de graça porque ela não acredita na história dela, talvez ela não acredita nesse método e ela está querendo que eu ensine ela a fazer o método dela. Isso eu aprendi às duras penas quando a gente começou a empreender. Lá no começo da pandemia, a gente nem trabalhava com editora de livros, mas eu marquei várias reuniões, a gente desenvolvia sites e consultoria de loja virtual, e eu sempre dizia assim, olha, fulano, eu vou te ajudar a fazer o braço digital do teu negócio local. E aí, para isso, eu vou te cobrar X. E aí eu entendi o quê? Eu fiz 40 reuniões e as pessoas não fechavam os negócios para mim. Aí um dia eu saí, fui num cliente e falei assim, quer saber de uma coisa? 40 reuniões, 40 nãos. E aí eu disse assim, eu vou cobrar 3 vezes mais, porque o não eu já tenho. E para minha surpresa, quando eu cobrei 3 vezes mais esse negócio, a pessoa fechou comigo. E aí eu entendi uma coisa, Dai. Quem vende barato, quem entrega de graça, pede esmola. E não tem nada, não tem problema nenhum pedir esmola, mas aqui nesse caso, quando se tratando de negócio, o que acontece? As pessoas olham e enxergam em você assim, caramba, se ela não está cobrando, é porque ela está querendo algo de mim. Se ela está cobrando, é porque ela tem algo muito mais a entregar. E aí você quebra e ressignifica essa crença de que vender, sim, o seu livro faz parte do teu propósito de vida, vender, sim, o seu livro faz parte da transformação de outras vidas. Certo, Gisele? Eu acho que, assim, quando o Jeff fala isso, e é uma coisa que a gente fala muito para os escritores, para eles entenderem e perderem esse medo de vender, né? É que quando você vende, você está financiando para você continuar a distribuição desse conteúdo, para poder financiar para que esse conteúdo consiga chegar na maior parte das pessoas, né, Dai? E aí a gente vem para uma outra pergunta para ti, né? Tu tinhas ali o teu propósito pessoal, muito forte com a palavra, que quando tu veio falar com a gente, tu já veio falar direto de um devocional de 365 dias, a gente disse, não, vamos começar um pouco menor e vamos crescer aos poucos, né? Mas, assim, ó, em que momento que tu sentiu no teu coração de vir procurar a gente, assim, ó, que tu entendeu que manter aquele livro escondido ou muito limitado a poucas pessoas era, na verdade, que tu estava limitando a entrega dessa mensagem, né? Em que momento que tu sentiu assim, não, gente, não, chegou a hora de tirar esse projeto do papel e botar isso para rodar e botar isso para... agora é a hora, né? Então, eu acho que ele começou lá da pandemia, ele veio vindo com o meu projeto de lives, de 21 dias com a palavra, onde a gente ficou em confinado, aquela coisa toda, e aí sem poder ir para a igreja, sem poder ir para os lugares que a gente normalmente ia, e as pessoas estavam, e ainda estão, muito necessitadas e com sede da palavra, com sede de ter uma espiritualidade ativa, de certa forma. E aí o que eu comecei a perceber? As pessoas viam o meu conteúdo na internet, e eu postando e falando sobre a palavra, e vinham me pedir muito assim, como é que tu faz? Como é que tu te organiza? Por onde eu começo? E aí eu explicava e continuo explicando, lógico, para quem vem me perguntar. Só que o que eu comecei a sentir? Que era simples o método, era simples o fazer, mas ao mesmo tempo as pessoas ouvirem, elas já não se sentiam motivadas a fazer. E eu pensei, meu Deus,
isso não está sendo efetivo. Eu preciso fazer isso transbordar de alguma forma e de uma forma mais organizada. E aí eu fiquei batendo cabeça, meu Deus, o que será que eu faço? E aí foi onde surgiu o desejo de... A minha primeira ideia era fazer um podcast, não que isso está abandonado, ele está meio em stand-by, mas foi onde surgiu a ideia de realmente escrever um livro, para que as pessoas pudessem ter um norte para saber o que fazer e como fazer e por onde começar. Então, ele transbordou dessa forma, ele veio fruto das dores que todas as pessoas vinham me trazendo e me questionando, e eu ia vendo que não ia sendo efetivo eu só falar, eu só gravar áudio, eu só escrever. Então, eu falei, não, gente, vamos fazer um negócio para todo mundo ficar em paz e começar a aprender a orar com a palavra. Muito bom, né? Então, aí a gente entra, né, dentro do que a gente sempre fala para o pessoal, assim, quem tem uma boa história, é o que a gente, daí é onde a gente desenvolveu todo o nosso método, o EPV, né, o escrever. Então, assim, ó, você tem uma boa história, que nem a Dai, aí eu precisava entregar isso para o pessoal de uma forma mais organizada. Então, gente, do que mais organizado que você entregar isso por escrito, passo a passo, o que ela tem que fazer, né? Então, junto com as lives, junto com os áudios que ela colocou, que o pessoal pode acessar dentro do livro e tudo mais, né? Então, veio a parte do escrever, aí então já tinha mais ou menos as coisas escritas quando a Dai veio nos procurar, né? Assim, para vocês entenderem, a gente já conhece a Maria Dayana, olha, vamos entregar a idade bem forte agora. A gente já conhece a Maria Dayana há 14 anos. Tá, gente? São 14 anos que a gente já conhece ela, que a gente tinha se afastado por uma questão da vida mesmo, cada um tomando seus rumos e tal, e agora esse propósito da escrita voltou a nos aproximar novamente, né? Então ela veio nos procurar porque ela disse assim, eu sei que vocês têm uma editora e eu queria entender como é que funciona. Então a gente entrou com a parte do vamos estruturar então esse projeto, vamos escrever, e aí a gente entrou muito forte com a situação do Daí, tá na hora de tu colocar na tua rede social, tá na hora de tu posicionar, tá na hora de tu dizer assim, eu sou uma escritora, eu estou escrevendo um livro, vocês vão receber isso tudo por escrito, né? E daí, então, e depois também, quando assim que tiver liberado, ele vai estar à venda, você vai poder adquirir o seu livro também e tudo mais, né? Aí, então, assim, eu vou te perguntar, tu já falou muito sobre a questão da mentalidade e tudo mais, né? Mas, assim, teve algum momento que tu identifica que foi aquele gatilho, assim, aquele estalo que realmente fez tu entender que tu conseguiria alcançar pessoas que tu nunca tinha visto e que tu nem fazia uma ideia que te precisavam te encontrar e que acabaram te encontrando? Eu acho que foi depois da nossa primeira reunião, porque eu tinha esse desejo no coração e perdida, de certa forma, eu estava sem saber como estruturar e o que fazer. E quando eu compartilhei, eu acho que eu mandei áudio na época para vocês. Quando eu compartilhei a minha ideia, que vocês deram devolutiva, já agendaram a reunião e a gente começou a conversar sobre, e que vocês foram me trazendo essa questão de que a sua história precisa ser ouvida e o ciclo de pessoas que você tem é totalmente diferente das outras pessoas, eu acho que esse foi o momento de virada de chave, de entender assim, não, eu preciso continuar esse projeto, esse aqui é um legado que tem que acontecer, que tem que sair do papel, sabe? Então, eu acho que foi a partir das nossas primeiras conversas para fazer esse transbordar, sabe? Fazer o devocional propriamente dito nascer, de certa forma, né? Porque eu tentei pensar em 1000 formas sozinha, mas a gente não dá conta, sendo bem sincero. A gente precisa de um norte, a gente precisa de um direcionamento, de um caminho a seguir. E eu acho que vocês conseguiram trazer esse caminho para a gente conseguir seguir com estrutura, para a gente conseguir seguir com segurança e fazer a morada secreta nascer, né? Quando a Dai fala dessa questão de trazer os resultados, de entender, né, que era o momento de ela publicar uma morada secreta, eu gosto muito de falar da questão do poder do movimento, né? E aí, o que é esse poder do movimento tão inestimável que você vê tantas pessoas falando
mundo afora, na internet, enfim. Eu acredito que quando você entra em movimento, você precisa dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, você já não é mais aquela pessoa do passo zero. Se dá o segundo passo, você começa a acessar novos ambientes. Quando você acessa novos ambientes, você conhece novas pessoas. Quando você conhece novas pessoas, você alcança novos resultados. E aí, quando você alcança novos resultados, tudo começa a fazer sentido. Você não consegue ter resultados se você continuar parado. Né? Você precisa dar o primeiro passo, você precisa acreditar no seu potencial, você precisa entender que você veio para cá por um único propósito. Teu propósito de vida, ninguém veio para esse plano sem propósito de vida. Se você não encontrou o seu propósito de vida ainda, é porque talvez falta você dar aquele primeiro passo, falta você se conectar com outras pessoas, falta você buscar novos ambientes para alcançar novos resultados. E aí, é por isso que nasceu toda essa questão do movimento EPV, do método EPV, melhor dizendo, né? Que primeiro nós falamos do processo de escrita, que a Dani começou falando no primeiro bloco, agora a gente está falando do posicionamento, e o que a gente entendeu? Quando lá em 2021 eu escrevi o meu primeiro livro, que nem aconteceu, né? O legado que deixarei para as futuras gerações, eu não tinha essa noção de que eu tinha que dar o primeiro passo, de colocar uma data de entrega, que eu tinha que assumir um compromisso público, que eu teria que conectar com outras pessoas para que tudo isso fosse possível acontecer. Isso só aconteceu quando, no final de 2021, eu escrevi meu primeiro livro, do CLT ao MKT. Lá eu estava dentro de um grupo de mentoria com pessoas que tinham um propósito de alcançar novos resultados, que estavam acessando novos ambientes, e lá nós fomos desafiados a escrever um livro em 30 dias. E ali nasceu o que eu chamo do meu propósito de vida. Nasceu o Jefferson Escritor, que logo depois começou, junto com a Gisele, coordenando livros coletivos e incentivando outras pessoas a escreverem, até o passo que a gente entendeu assim, caramba, isso aqui é um propósito de vida e a gente tem que alcançar mais pessoas. Foi quando também a Gisele deixa o cargo público e começa a fazer a transição de carreira dela para que a gente pudesse, em 2023, em janeiro de 2023, a Gisele pudesse estar junto com a gente trabalhando na editora, né? Hoje, não é à toa que o slogan é Nossa História é Criar Legados. Tudo isso foi possível por quê? Porque a gente entendeu que as pessoas queriam escrever e não sabiam escrever. E aí o E do método EPV ensinou a escrever. E aí a gente entendeu que as pessoas também não sabiam se posicionar como escritores. E aí a gente começou a ensinar essas pessoas a se posicionarem, a falarem, a divulgarem, a conectarem com novas pessoas, a perder o medo de dizer que sim, você é um escritor, você é uma escritora. E aí, mais para frente, a gente vai falar do V, só não vou comentar agora, porque eu quero que você fique com a gente até o final dessa live para entender como que a Dayana entendeu e ressignificou esse processo e conseguiu vender muito mais livros do que ela imaginava, né, Gisele? Exatamente, né, Day? Aí falando toda essa questão de posicionamento, de mudanças e tudo mais, né? Vamos falar de uma questão bem prática, né? O que tu percebeu de diferença nas tuas redes sociais, na tua forma de falar, de sair de ser, eu só escrevi um livro e não, eu sou a escritora do livro aqui, ó, do livro Morada Secreta, 21 dias com a palavra. Eu sou a escritora deste livro. Essa mudança, principalmente de comportamento, de posicionamento que tu teve, assim, o que mudou na tua rede social com isso? Olha, eu acho que mudou a minha identidade. Eu acho que eu passei por uma transição nesse sentido. Eu decidi entrar nesse movimento e assumir essa identidade enquanto escritora, sendo parte de quem eu sou. E a partir disso,
quando eu me aceitei dessa forma e eu passei a me posicionar dessa forma como escritora, as pessoas que me acompanham também começaram a me enxergar dessa forma e começaram a buscar ainda mais e me trazer muitos testemunhos assim de como está sendo com o livro, como foi a experiência e pedindo mais, na verdade, né? Na verdade, a maioria das pessoas está dizendo 21 dias é muito pouco, eu quero mais. Então, assim, é o que eu mais tenho ouvido, cada pessoa que comprou o livro, enfim, que fez os 21 dias, tem me procurado para pedir, e agora, o que eu faço? Que acabou os 21 dias, e agora? Falei, gente, vai sair de 90, mas assim... Aí eu vou dando outras dicas. Vai pegando a liturgia diária, vai pegando o evangelho. Aí eu vou dando outras dicas, assim. E eu tenho tentado levar isso para o Insta enquanto de 90 dias não sai, né? Então, eu tenho visto as pessoas me olhando dessa forma também, enxergando em mim essa identidade de escritora. Mas partiu primeiro do meu movimento interno. É morada secreta, né, gente? Começa de dentro da nossa morada e transborda para fora dela, né? Então, acho que é muito esse assumir. E assim, né, e ainda aproveitando nesse gancho, né, tu entende que essa questão de tu se posicionar, de tu divulgar que tu é escritora, de tu divulgar que tu tens um livro, isso tá fazendo com que o teu legado chegue mais longe? Sim, eu sinto. Eu sinto e como eu falei agora, quando eu me apresentei no início, eu falei, agora é a Maria Daiana da Morada, porque realmente agora eu sinto as pessoas se referenciando dessa forma, entendendo, não, ela é a moça que fala da palavra, ela ensina como é que reza com a palavra, ela fala do devocional. Então, e assim, para pessoas que eu nem conheço, então, muitas pessoas que eu nem conheço chegaram até mim em busca disso, e estão chegando ainda em busca disso, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto que a gente partiu da nossa primeira reunião, onde vocês acreditaram também em mim, no meu propósito, e a partir disso também me encorajou para ir além, e me mostrar que o que eu tinha para falar, outra pessoa não vai falar. É minha missão e eu tenho que falar. Esse é o meu chamado. E entender e aceitar isso também fez com que eu pudesse chegar além. E até muitas pessoas vêm me procurar, às vezes assim, eu fiz o devocional, mas agora eu quero presentear. Eu tive uma conhecida que ela tem um grupo de amigas que elas fazem um café, por exemplo. E aí, cada vez uma leva algo diferente para presentear. E ela decidiu presentear as amigas com o devocional, porque ela queria que as amigas vivenciassem o mesmo propósito. Então, assim, eu pude ver até onde está indo. As pessoas estão acreditando naquilo que eu acredito e está fazendo sentido realmente. E está chegando a lugares que eu nem sei. E estou muito feliz com isso. Sempre digo, né, nas nossas lives, e hoje está a prova real aqui de uma dos nossos escritores, a Daiana, falando sobre a questão do posicionamento, né? A gente começa com a nossa rede de contatos, só que a nossa rede de contatos, ela só conhece, a nossa audiência na rede social, ela só conhece se a gente realmente fala que a gente é escritor, que a gente está escrevendo um livro. Foi o que a Daiana fez. Está mostrando aqui ao vivo e a cores para você, que ainda não deu espaço. E a partir do momento que a sua audiência começa a falar que você é a Daiana da Morada, a menina da morada secreta, outras pessoas querem entender, mas quem é a menina da morada secreta? E aí começa aquilo que o efeito que a gente fala que é estourar a bolha do posicionamento, né? Você primeiro começa com as pessoas que você conhece, depois as pessoas que te conhecem indicam para outras pessoas, que indicam para outras pessoas, que indicam para outras pessoas, e aí eu gosto de falar que é amigos dos amigos, dos amigos dos amigos, e acontece o que a Daiana acabou de falar aqui para a gente, né? Que é justamente sobre o livro dela está alcançando pessoas que ela não conhece, que ela jamais imaginou que alcançaria, né? Lembrando que a gente começou essa live falando de uma Daiana que falou para a gente na primeira reunião assim, olha, se eu vender 30 livros, eu estou mais do que feliz.
E a gente disse, não, esse livro ele tem muito mais poder de transformação do que você imagina. A gente ajustou as arestas, né? Porque ela chegou com a ideia de um livro de 365 dias, e aí a gente começa a entender que esse movimento dela permitiu com que ela se tornasse escritora, se posicionasse como escritora e vendesse seus livros, né? E aí eu vou entrar nessa questão, né, Dayana, né? Como foi para você entender que o posicionamento e a divulgação, quando bem feitos, são apenas ferramentas para que seu legado chegue ainda mais longe? O que você entende hoje, depois de ter passado por todo esse processo do primeiro livro, de entender que esse livro está chegando lá na frente? Como é que você enxerga esse lado do posicionamento de divulgação bem feito? Eu acho que ele faz toda a diferença, né? Acho que sem estratégia, sem a gente fazer o movimento de se posicionar, sem percorrer esse caminho, a gente não tem como ir mais longe. Querendo ou não, o mundo ele é muito digital hoje. Está todo mundo com o celular na mão, está todo mundo nas redes sociais, está todo mundo em Insta, em YouTube e afins. E a gente também tem N canais. Se a gente não estiver ali, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa se manter ativo ali, se posicionando e relembrando sempre o nosso público, as pessoas que nos acompanham, justamente para que possa chegar ainda mais longe, para que possa estourar ainda mais a bolha, sabe? Então, eu acho que entender isso fez com que eu buscasse a constância em me posicionar e continuar me posicionando, porque não adianta dar um movimento, ele tem que ser um contínuo, né? Então não adianta eu ir, dar um pico, falar, pum, não falar mais. Vai caindo no esquecimento, é tudo muito rápido. Então eu preciso me posicionar e continuar me posicionando, só que tudo isso precisa de estratégia. Sem estratégia a gente não consegue, fica tudo perdido no limbo, assim, sabe? Então eu acho que entender isso, parar e pensar, me organizar, planejar e afins é o que faz toda a diferença, para manter isso, digamos assim, né? Exatamente. E aí eu vou te perguntar o seguinte, né? Vamos matar a curiosidade das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Eu acho que se eu vender 30 livros, já vai ser muita coisa. Quantos livros você vendeu até o seu lançamento? No teu lançamento, quando tu fez o lançamento, tu já tinha quantos livros vendidos? Quando eu lancei, já tinha dado... o primeiro combo foi de 54, foi tudo. No pré-lançamento, na pré-venda. E aí, para o lançamento, a gente encomendou mais uma leva de 116. Esgotou. E aí a gente teve que encomendar mais uma leva, ou seja, superou todas as expectativas possíveis. E ainda segue vendendo, no caso, né? Que agora todo mundo que leu quer presentear o primo, o amigo, o vizinho, e tá chegando pessoas novas no perfil também que estão se interessando e estão buscando. Então, assim, gente, foi beirando aí os 300 livros. Então, assim, se a gente for parar para pensar, né, a expectativa versus realidade, que é uma expectativa versus realidade muito boa, eu fico muito feliz com isso, e é o que a gente fala nas nossas lives, né? Então, assim, a venda não acaba no lançamento. É como a Dai mesmo falou e assim, foi certeira na fala dela. O posicionamento não acaba no lançamento, o posicionamento continua e você vai falando, e agora ela já está aguçando o pessoal dizendo que vai sair o próximo livro e tudo mais. E esse movimento de fazer o livro, lançar, fazer o lançamento, fazer as vendas, continuar falando dos livros, ele abre portas para o escritor. Às vezes o escritor não sabe quantas portas esse movimento pode abrir, né? E a gente teve, né, a feliz notícia de que você vai participar de um podcast. Então, isso é sinal de que você já não está mais sendo vista somente como a Dayana, a menina da morada, a moça que fala da palavra, a escritora do livro, mas sim, você já é uma pessoa que está sendo convidada para falar no programa de outras pessoas, né?
Então, assim, Dai, tu esperava que um livro de 21 dias fosse abrir tantas portas assim para ti? Não, realmente eu não tinha essa expectativa tão grande, não. Eu estava realmente só focada nas pessoas mais próximas e aquela coisa toda. Não imaginava que fosse abrir tantas possibilidades. Fora as missões que estão vindo aí também, e que nessas missões a gente está divulgando o devocional, e quando eu falo que tem um devocional, principalmente, agora eu vou abrir um parênteses aqui, né? Principalmente quando eu falo que sou católica e abro que é uma pessoa católica falando da palavra, as pessoas ficam com cara de choque maior ainda e se interessam mais ainda, porque essa era uma das minhas dores enquanto católica, de que eu não encontrava material enquanto católica para que eu pudesse orar com a palavra. Então, assim, eu acho que em todos os sentidos foi bastante surpreendente, se eu posso resumir em uma palavra. É muito legal, né? Que a gente sempre diz sobre a questão do passo de fé, né? Deus não dá um fardo que a gente não consegue suportar, e só que a gente precisa dar o passo de fé. E às vezes dar o passo de fé é fazer o que a Dayana fez, quando ela sentou nessa cadeira para sentar a conversar com a gente na primeira reunião. Ela era uma Dayana que dizia que seria muito feliz se chegasse a vender 30 livros. Ela era uma Dayana que tinha um propósito de vida que estava escondido, era uma Dayana que tinha feito várias lives, tinha alcançado pessoas através do meio digital, mas se ela não tivesse dado o passo de fé e tivesse acreditado que o Morada Secreta se tornaria um livro, hoje ela não estaria sendo convidada para fazer entrevistas, participar de podcasts, de ter pessoas hoje na rede social da Morada Secreta perguntando como é que faz para adquirir, quando é que vem o próximo livro. Então, é muito, muito gratificante entender que existe sim um propósito de transformar pessoas para que tenham mais intimidade com a palavra. Eu lembro do dia que a gente conversou e eu falei assim, Dai, como é que você quer fazer um devocional de 365 dias para alguém que nem tem intimidade com a palavra hoje? Eu lembro dessa pergunta que eu fiz para ti, e aí eu disse assim para ti, pensa o seguinte, eu sou uma pessoa que não tem intimidade nenhuma com a palavra, mas quero aprender. Daí eu tenho que começar já com um livro que é de 365 dias. Falei, caramba, se a gente dividir isso em partes, eu vou construir uma jornada para que essa pessoa entenda que ela sim precisa criar um hábito de ler a palavra todos os dias para depois criar um estilo de vida, e depois que criou o estilo de vida ninguém tira mais, né, Dayana? E aí eu vou partir para a próxima pergunta para você, Dayana. Nesses quase 300 livros, batendo a 300 livros vendidos, né? Teve algum feedback de algum leitor da Morada Secreta que mais se emocionou e confirmou que você estava no caminho certo? Teve alguns, na verdade. Mas um deles que eu acho que me emocionou bastante foi de uma moça que trabalha comigo, que ela relatou que fazer o devocional Morada Secreta fez com que eles criassem um momento em família para orar. Então, aí todos eles, a mãe, o esposo e as duas filhas, né? Uma adolescente e uma pequena. Então, todos eles paravam aquele momento do dia em casa, cada um com a sua palavra, um lia a passagem, o outro fazia a reflexão, o outro lia, o outro escrevia um motivo de gratidão, e depois eles escutavam a música todos juntos para finalizar a oração, né? E ela disse, a gente não tinha esse momento em casa. Então, o teu devocional proporcionou que a gente vivesse uma experiência de fé dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E aí, outro também foi de uma pessoa que vivia muito ela relatou também, ela também trabalha comigo, né? Ela relatou que ela estava muito em autocobrança acirrada. Ela se cobrava muito nesse sentido de que eu tenho que fazer sem parar, e se eu falhar, eu já desisto. E ela disse que, apesar de o devocional ter vindo no intuito de fazer os 21 dias seguidos, Deus ajudou ela a trabalhar essa questão de que
se em algum dia ela falhasse, estava tudo bem, ela podia retomar, ela não precisava desistir no meio do caminho. E isso eu acho que é válido trazer principalmente por causa dessa autocobrança por perfeição. Às vezes a gente pensa que a vida de oração, a intimidade com Deus, ou até mesmo a vida dos santos, né? Que a santidade ela é somente para aqueles que nunca falham e são perfeitos, mas não. A santidade ela começa na vida de oração daquele que não desiste, mesmo quando cai. Então, acho que esse é o ponto. As pessoas pensam que quando a gente fala em criar o hábito de orar, em ter essa constância, as pessoas pensam que, nossa, eu tenho que ser perfeitamente acirrado. Não, tudo começa com pequenos passos. E eu acho que essa foi uma das coisas que mais mexeram comigo, principalmente quando eu levei para vocês a ideia do devocional anual, que foi o que o Jeff falou, que não adiantava eu começar com um caminho longo. Eu precisava começar com um caminho pequeno, com pequenos passos, para que se aproximasse da realidade das pessoas. Então, eu recebi, esses foram 2, assim, né? Mas eu recebi muitos outros, né? De pessoas que falaram que tiveram a vida transformada, de pessoas que passaram. Eu trouxe uma reflexão extra com relação ao falecimento da minha avó e do quanto ela deixou legado de fé para nós e para nossa família. Então, eu tive pessoas que pararam nesse relato e também estavam passando por um momento de luto, um momento difícil na vida, e isso trouxe um certo bálsamo para a alma, assim, sabe? De acalento nesse sentido para esse momento que estavam vivendo também. Então, assim, se eu for contar e relatar aqui, são vários, mas esses foram, assim, os que mais me tocaram, vou dizer assim. Assim, desde que a gente começou a conversar, a gente tem falado, e uma das coisas que a gente tem conversado muito é vocês começarem até uma espécie de comunidade, que a gente vê muito, né? Já que tu frisou, tu é católica e a gente também é cristão e é católico, né? E realmente faz muita falta. A gente percebe assim, uma dificuldade muito grande de ter os grupos, de ter uma comunidade mais unida, uma comunidade para onde a gente possa se sentir pertencente, né? E a gente estava conversando com vocês já sobre essa questão do projeto de vocês formarem a comunidade da Morada Secreta e tudo mais. E assim, gente, a gente convidou a Dai para fazer essa live. A gente sabia que ela estava fazendo livro, então a gente não estava incomodando ela. Então, é até uma curiosidade nossa saber, assim, em que passo que está, como é que está esse momento de criação, de talvez criação da comunidade ou tudo mais, e como é que tu entende que o livro, ele serviu desse momento de abertura para esse passo, né, para um novo passo dentro da tua vida? Então, a parte da comunidade, ela está nesse processo, acho que estrutural e de organização, mas é algo que está, assim, palpitando bastante no coração. E eu creio que a partir do momento que a gente entrar no movimento e fazer a comunidade efetivamente nascer como um todo, eu acho que vai ser algo bem extraordinário nesse sentido, assim, né? Então, estamos bastante na expectativa. A gente está, esse ano, com o Ministério de Música saindo bastante para a missão e aproveitando dessas missões com o Ministério e pregação, trazendo e cultivando essa questão da morada secreta, plantando essa sementinha para a gente poder chegar efetivamente com a comunidade um pouco mais estruturada, vamos dizer assim, né? Ela está nos baby steps, assim. Eu diria para ti que eu aproveitaria esses momentos do Ministério Musical que vocês estão fazendo agora, até aproveitaria e gravaria alguns desses encontros que vocês fazem, para de repente colocar como bônus esses para a comunidade. Talvez você está gerando conteúdo que poderia estar lá ajudando pessoas, porque assim, pensa que a comunidade, ela é um passo para quem realmente sentiu o Espírito Santo, é um passo para quem realmente sentiu a intimidade com a palavra, para dizer assim, caramba, nós somos seres humanos e seres humanos precisam pertencer a alguma comunidade, a uma tribo. E aí a comunidade ela vai estreitar esse laço, é uma forma de ter um outro conteúdo, uma outra experiência com Deus, que não seja somente
aquela experiência do livro, muitas vezes sozinho, muitas vezes com família, mas para que a igreja dentro do lar se transforme numa igreja para fora do lar, conectando esse movimento de famílias que estão vivendo a morada secreta de uma maneira mais forte com a palavra. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês seria, de repente, já pensar, já que vocês estão nessa jornada do ministério, já aproveitar e fazer, porque está lá, está acontecendo, e aquelas pessoas que talvez não conheçam esse ministério de vocês, começa a conhecer e começa a juntar para que a comunidade não seja só uma comunidade no digital, mas uma comunidade que acompanhe vocês dentro desse processo do ministério. Sim. Vou levar essa dica. Muito e aí bem. A gente vai agora já... Oi, pode falar, gente. Não, pode ir, pode tocar. Eu só ia comentar que a gente já está indo caminhando para o final da live, né? A gente está indo para o último bloco da live, mas antes de a gente ir para esse último bloco da live, é importante mostrar para você que a gente passou até agora pelos 3 pontos do método DPV, né? Primeiro a Daiane escritora, a Daiane que se posicionou e a Daiane que vendeu. A Daiane que era escritora e, como todo escritor iniciante acha que o livro não vai ser vendável, eu também já fui essa pessoa de achar que as pessoas, o que as pessoas, nem era de vender, o que as pessoas vão achar da minha história, né? E aí passar por passo de vender 30 livros, se posicionando de maneira estratégica, como muito bem colocado por ela aqui ao longo da live. O posicionamento ele não é só único, ele é um posicionamento que ele precisa ser retroalimentado, você precisa toda hora estar falando para que não caia no esquecimento. E aí, quando você trabalha estrategicamente, faz bem feito o serviço de casa, né, o dia a dia, o próprio posicionamento ele faz com que as vendas sejam mais tranquilas, elas alcance mais pessoas, alcance pessoas que talvez você não conheça, e aí entra naquela questão do que você deixa de ser um vendedor chato que está dizendo assim, olha, aqui está meu livro, compre meu livro, né? Compre meu livro. Fazendo uma analogia aí para uma propaganda dos anos 90, mas mostra que através do posicionamento, através de estar todos os dias, ou praticamente todas as semanas, falando da morada secreta, faz com que você gere valor na vida das pessoas, e aí, quando você gera valor na vida das pessoas, o que acontece? O preço é o que menos importa, porque elas entendem que adquirindo ou passando pela experiência do livro Morada Secreta, 21 dias, mas agora a gente já está com o projeto de 90 dias, o preço seja insignificante, porque o que interessa, no final das contas, é a experiência toda acumulada do posicionamento, do que a Daiane está trazendo para a audiência dela, né? E fechando um pouquinho essa questão, né? O quanto que o posicionamento ele é importante para que você tenha novas oportunidades, né? De poder estar agora participando de um podcast, foi convidada para fazer um podcast, já está numa missão e as pessoas estão buscando e ofertando de maneira muito valorosa uma morada secreta, faz com que você, sim, se torne um escritor posicionado, faz com que você se torne um escritor que entrega, um escritor que transforme e impacte positivamente a vida das pessoas, né, Gisele? Exatamente, né? Então, daí, assim, como o Jeff falou, a gente está indo para o final da live, já se encaminhando para o último bloco da live, né? Estou olhando para o lado aqui porque eu estou olhando a minha cola, pessoal. Então, a gente tem, né? Até pegando aqui, mostrando para vocês de novo, a gente tem o Morada Secreta dos 21 Dias com a Palavra, né? Que é o primeiro livro da Dai.
Ela já falou um pouquinho por que ela desenvolveu, está desenvolvendo agora, mas Dai, eu queria que tu falasse de novo, contasse para a gente de novo, assim, ó. A gente sabe porque, até porque faz parte do planejamento, né? Mas por que agora vai sair um livro, já tem o devocional de 21 dias, por que agora vai sair um livro de 90 dias, né? Um devocional para 90 dias agora? Então, nas nossas primeiras conversas, né, com relação ao devocional, o Jeff falou anteriormente, eu saí de um macro, eu sou muito sonhadora, gente, então eu sou uma pessoa que, assim, eu preciso dar razão para me botar no chão, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre vou vir com as minhas ideias exorbitantes e sonhadoras e altas, e não que esteja errado, mas eu sempre preciso daquele olhar e pé no chão para mim voltar para a Terra e fazer aquilo que é viável no momento, né? Então, dentro da realidade que eu estava, a Jean e o Jeff me trouxeram para o chão para mim botar o pé de volta na Terra e entender que eu precisava pegar na mão do meu leitor e ensinar ele, como é que faz? 21 dias eu estou caminhando contigo. E nesses 21 dias a gente já tem comprovado cientificamente que para a gente criar um hábito, a gente precisa repetidamente 21 dias fazê-lo. A partir disso, que nasceu os 21 dias com a palavra. Então, eu resgatei, aí eu uni essa informação com o meu projeto de 21 dias com a palavra que eu tinha lá na pandemia e transbordei e virou a morada secreta 21 dias com a palavra. Mas, para que a gente não fique só nesses 21 dias e a fé esfrie e você volte a ficar com a sua vida espiritual morna, como diz na palavra, a gente precisa transformar esse hábito em estilo de vida, em se tornar algo inegociável no dia. E de que forma que a gente faz isso? A gente consolida esse hábito durante 90 dias. Então, por isso que nesse momento vai sair 90 dias com a palavra, que é para a gente sair do hábito e transformar ele em estilo de vida, a se tornar algo inegociável. Isso eu tenho falado muito, inegociável no seu dia, que é tipo, a gente não vive sem escovar os dentes, sem comer, sem beber água, mais ou menos nesse caminho. Então, orar com a palavra e trabalhar a sua espiritualidade é para ser algo inegociável a este ponto, vamos dizer assim, né? Então, vai sair o de 90 dias percorrendo esse caminho. Então, primeiro a gente aprende a orar, a gente cria o hábito, beleza, sei como fazer agora eu vou caminhar 90 dias aí direto para fazer parte de quem eu sou e do meu estilo de vida. E aí depois, né, minha gente? Depois... O céu é o limite. Em nome de Jesus. Amém. E como Maria Dayana hoje já domina o método EPV, de escrever, posicionar, vender e tudo mais, aí vem a pergunta que não quer calar, Day. Está sendo mais fácil para ti estruturar tanto a divulgação, a escrita e tudo mais deste devocional agora de 90 dias? Como é que está sendo divulgar isso, se posicionar e tudo mais? Está sendo, ainda é difícil ou já está sendo mais fácil? Não, já está sendo mais fácil, gente. Agora eu já sei por onde começar e o caminho que eu devo percorrer. A gente precisa de estrutura. Quando eu comecei lá atrás, quando eu estava só com a ideia que eu procurei vocês, eu estava, de certa forma, aquilo que eu falei, perdida no limbo, sem a estrutura robusta e o caminho necessário. Assim como eu trago o caminho para ensinar as pessoas a orar com a palavra, vocês me trouxeram o caminho de estruturar o processo de escrita, de posicionamento e de divulgação. Então, hoje se torna muito mais fluido, porque a gente aprende, vai aplicando e replicando, né? Então, eu me vejo muito mais tranquila, muito mais leve e fazendo as coisas com calma, e não toda esbaforida tentando dar conta do mundo como eu estava antes, sabe? Então, tem sido muito mais tranquilo. E muito mais eficaz, se eu posso dizer. Às vezes a gente quer correr com as próprias pernas, mas o que eu quero dizer é que não dá, gente. A gente precisa de pessoas para nos ajudar no caminho. É muito legal ouvir toda essa transformação, né? A gente que fala que escrever um livro para impactar e transformar vidas, a gente vê também, por outro lado, escritores sendo transformados através do método EPV, né? E aí, para que a gente não fique somente na Dayana, não fique
fazendo o trabalhinho de formiga, escritor por escritor, nasceu na editora em pé, no coração meu e da Gisele, de criar um curso onde você vai ter a experiência que a Daiane teve de passar pelo método PV, ou seja, escrever, posicionar e vender. No final de março, nós vamos estar lançando o curso, né, que traz o nome EPV. Né? A gente já pensou em falar de marketing para escritor, método EPV, o nome do curso ainda não saiu, mas ele está sendo gravado nesse momento e a gente quer que você passe pela essa mesma experiência que a Daiana passou, né, através do curso, e qual que é o nosso grande propósito com esse curso? É fazer com que você se coloque em movimento, é fazer com que você acredite que não seja possível somente vender 30 livros, que você possa vender 300, 500, 400, 1.000 livros. Se você adotar a estratégia certa, se posicionar de maneira adequada, falar que você é escritor, você naturalmente vai alcançar novos resultados, novos ambientes, novas pessoas, e aí você vai gerar valor na vida dessas pessoas e, naturalmente, o seu livro ele vai ser vendido com mais propriedade, com mais autoridade. Então, se faz sentido para você acompanhar, né, e adquirir esse curso, acompanhe a gente aqui nas próximas semanas, nós vamos estar divulgando nos nossos canais digitais aqui, no Instagram, no YouTube, enfim, para que você possa, além de se tornar escritor da sua própria história, se tornar um escritor posicionado e que vende livros sem ser aquele escritor chato. Dito tudo isso, eu não vou me alongar aqui para que a gente não fique fazendo a parte chata que é vender. Eu só queria que você entendesse e visse, o nosso propósito dessa live era realmente mostrar para você que existe sim, o método EPV ele é um método comprovado, existem escritores que já trouxeram a sua experiência, a Daiane trouxe o relato dela aqui, e aí eu queria fazer aquela pergunta final, derradeira, Daiane. Para quem ainda não escreveu um livro, para quem tem medo de vender, para quem tem medo de se posicionar, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que o primeiro passo é entrar em movimento, né? Acho que o medo sempre vai existir, a insegurança ela sempre vai vir, aquele frio na barriga do tipo, e será? Mas se eu posso dizer, não fique no e será. Dê o primeiro passo, entre no movimento e procure quem for necessário, né? Lógico. Eu vou dizer, lógico, procure a editora NPE, né, gente? Lógico. Para que possa também trazer essa estrutura. É como eu falei, assim, às vezes não, né? Na maioria das vezes, sozinho a gente não dá conta de ir além. A gente tem a nossa ideia, mas ela precisa ter o caminho certo para daí chegar às pessoas certas. Então, não hesite em dar esse primeiro passo, não hesite em buscar as conexões necessárias para que você possa transbordar e fazer o seu manuscrito sair do papel e chegar até outras vidas. É um caminho necessário. Muito, muito, muito bom isso. É bom a gente ouvir isso, é bom. Por que a gente trouxe a Dai? Para que vocês possam ver que realmente assim, não é uma coisa, o que a gente fala para vocês não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça, são coisas que a gente realmente aplica com os nossos escritores, que a gente segura na mão deles, que a gente acompanha quando é necessário, a gente dá o direcionamento, né? Quando o escritor está buscando esse direcionamento, a gente dá o direcionamento, da mesma forma que a gente atende escritores que às vezes são mentorados por outras pessoas, e se houver a necessidade de dar o mesmo direcionamento para esses escritores que são mentorados por outras pessoas, a gente ensina também, a gente dá também, porque afinal de contas, o conhecimento e o legado, ele não é uma coisa que a gente tem que amarrar, ou que a gente tem que defender, esconder debaixo de um potinho. Não, o conhecimento e o legado, quanto mais espalhado ele quanto mais a gente dissemina esse conhecimento, mais pessoas a gente consegue alcançar e mais pessoas a gente consegue ajudar no final das contas, né? Então,
É por isso que a gente vem aqui toda semana, o pessoal faz live, traz para vocês o nosso conhecimento, dissemina, conversa, né? Amanhã eu vou tirar um tempinho para responder os comentários todos que estão nos nossos vídeos, né? De vez em quando eu consigo parar para poder responder os comentários. Eu vi que tem alguns comentários que a gente tem que responder. E aí a gente vai trazendo sim para vocês o conhecimento, porque disseminar isso é o prazer que a gente tem hoje de falar com a Daiana e dizer assim, escutar da Daiana, como ela falou. Eu acho que se eu vender 30 livros, eu já vendi muita coisa, e escutar dela dizendo assim, gente, eu acho que já está batendo 300 livros vendidos, né? Então, a gente sabe que quando chegar a hora do lançamento do livro de 90 dias, não vai ser 180 livros nesse lançamento, vai ser, sei lá, 250. E a gente fica contente pelo escritor, porque na forma como a gente trabalha, o escritor ele consegue ver também o retorno sobre o investimento que ele faz para poder disseminar essa informação e esse conhecimento dele. E é um prazer enorme para a gente poder ver o escritor sendo reconhecido como autoridade, como é o caso da Daiana, que ela veio e ela disse assim, lembra aquele podcast que eu queria participar? Então, eu fui convidada. Né? A pessoa me chamou para eu poder participar. Então, a gente vê os nossos escritores sendo reconhecidos, sendo convidado para palestrar, sendo convidado para dar entrevista, sendo lembrado pelas outras pessoas. A gente está hoje organizando e alinhando um livro que vai ser lançado agora em março, e a gente vê, é um livro da história de uma pessoa, né? Não vou entrar nos detalhes, porque a gente vai fazer uma live só sobre esse livro, mas é sobre a história de uma pessoa, e a gente vê as pessoas procurando os organizadores do livro, dizendo assim, eu também quero dar um depoimento de como a minha vida foi transformada por ele, né? Então, esse é o prazer que a gente vê do nosso movimento enquanto uma editora prestadora de serviço para os escritores, e não o papel de uma editora tradicional que sai distribuindo livro para qualquer lugar, de qualquer forma. O escritor sentindo o prazer de ter o contato com os seus leitores, né? Que esse é um dos pilares que nos move de aproximar escritores e leitores para que eles consigam ter esse prazer de receber os feedbacks, que nem a Daiana falou assim, minha vida foi transformada com o teu livro, a minha família foi transformada com o teu livro. Então, essa é uma das coisas que a gente tem muito prazer e que faz com que a gente queira disseminar cada vez mais o nosso conhecimento, né? E assim, de pegar pela mão, assim, né? Porque o que eu me senti desde o nosso primeiro contato foi muito isso, assim, de não saber por onde começar, não saber o que, o quando, como, o porquê, e de até nas dúvidas mínimas, né? Mas que eram dúvidas, vocês me pegaram pela mão mesmo e me ajudaram a caminhar para fazer o que precisava ser feito para daí acontecer tudo, vamos dizer assim. Eu acho que isso é importante frisar também. Isso tem muito a ver com o propósito de vocês, e isso é muito lindo, sabe? Porque o propósito de vocês transborda, impacta as nossas vidas enquanto escritores, e a gente se sentir impactados e inspirados pela vida de vocês, pelo propósito de vocês, faz com que a gente tenha a oportunidade de também inspirar outras pessoas com o nosso propósito na escrita. Depois dessa, a única coisa que eu vou dizer assim Daiana, obrigado, muito, muito, muito obrigado por você ter topado vir conversar com a gente, vir falar dessa experiência e já começar a anunciar que você vai lançar o seu próximo livro, né? Te agradeço muito de coração mesmo essa parceria, né? Então, esperem que em breve nós estaremos aqui falando do Devocional de 90 dias, né? Com certeza. Vou deixar o Jeff ir encaminhando para a finalização da live. E, Dai, muito obrigado. E a você que está assistindo esse vídeo, não esqueçam, hoje, especialmente por conta de conflitos de agenda, nós fizemos a live na quinta, mas se não, toda quarta-feira à noite, estamos aqui às 7h30 para fazer a nossa live semanal, pessoal. E aí eu quero só fechar, depois de tudo que a gente escutou da Daiana, escutou e falar que realmente quando a gente trabalha com propósito, quando você trabalha com propósito, tudo flui naturalmente, né? A Daiana trouxe aqui o relato, o depoimento, o testemunho dela, e ela finaliza
fazendo com que o nosso propósito também impacte e inspira com que os escritores continuem fazendo, né? E aí, para fechar, assim, para você que está nos assistindo, que tem um manuscrito na gaveta e acha que só vai vender para a família, o recado é sobre você investir em conhecimento e posicionamento, é você realmente buscar empresas, editoras que peguem na sua mão, que mostrem que um livro não é somente o livro naquele formato de editora tradicional, que é assim, ó, você escreve, a gente faz o projeto editorial e depois você vende. Não, a editora NPE, Gisele já falou aqui, é uma editora prestadora de serviços e a gente tem como propósito de vida não somente fazer com que o livro esteja na nossa prateleira o número de livros publicados, e sim livros publicados, posicionados e vendidos. Então, se você tem o desejo de escrever um livro, não sabe por onde começar, Gisele já falou que toda quarta-feira a gente está aqui com conteúdos exclusivos para que você possa entender o caminho, a sua jornada como escritor. Entre em contato com a gente, deixe um comentário nessa live. Abaixo desse vídeo tem o nosso contato de WhatsApp para que você possa conversar com a gente e entender melhor esse processo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente essa live. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que a Daiane respondesse, coloque no comentário dessa live, nós vamos fazer essa dúvida chegar até ela e a gente vai responder para você, porque o nosso propósito não é somente publicar livros, e sim criar legados. E criar legado é você deixar a sua história para a posteridade. Quando você não estiver mais aqui, você ser lembrado através da história escrita e publicada no livro por você. No mais, Daiane, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, por deixar esse testemunho lindo e de ter acreditado na nossa editora, de ter confiado em todo o processo do Método EPV. Agradecer a Gisele, que está comigo aqui toda quarta-feira, e agradecer a você, principalmente você que está com a gente aqui toda semana, ouvindo a gente, a você que talvez não consegue assistir as lives ao vivo, mas que assiste depois gravada, que deixa o comentário. Você é o pessoal mais importante para a gente aqui na editora. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda quarta-feira a gente está aqui fazendo live para que você possa se tornar escritor da sua própria história. No mais, um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.